Uma produção Domínio Público Audiolivros de Stephen King. Esfumantes Limitada. Narração Jaime Maciel. Morrison esperava por alguém que estava detido no tráfego aéreo sobre o Aeroporto Internacional Kennedy, quando viu um rosto familiar na outra extremidade do bar e foi até lá. Jimmy! Jimmy McCann! Era ele, um pouco mais gordo do que quando Morrison o vira na exposição de Atlanta, no ano anterior, mas fora isso, parecia surpreendentemente em boa forma. Na faculdade, era um sujeito pálido, que fumava desbragadamente, escondido atrás de imensos óculos com armação de tartaruga. Pelo visto, optara pelas lentes de contato. Dick Morrison! Eu mesmo! Você está ótimo! Ele estendeu a mão e se cumprimentaram. Você também? McCann disse, mas Morrison sabia que era mentira. Vinha trabalhando demais, comendo demais e fumando demais. O que está bebendo? Bourbon com bitters, respondeu Morrison. Puxou com o pé um dos bancos do bar e acendeu um cigarro. Está esperando alguém, Jimmy? Não, vou a Miami para uma reunião. Um cliente importante. Investe 6 milhões de uma vez. Eu tenho que bajulá-lo porque, na primavera, nós deixamos de operar uma grande venda especial. Você ainda trabalha para Krager & Barton? Sou o vice-presidente executivo agora. Fantástico! Meus parabéns! Quando foi que isso aconteceu? Ele tentava dizer a si mesmo que a minhoquinha de inveja em seu estômago era apenas indigestão causada pela acidez. Apanhou um tubo de pílulas antiácidas e mastigou uma delas. Agosto passado. Aconteceu uma coisa que mudou a minha vida. Ele olhou especulativamente para Morrison e bebericou seu drink. Talvez lhe interesse. Meu Deus, Morrison pensou, fazendo mentalmente uma careta de reprovação. Jimmy McCann se tornou religioso. Claro, disse ele, e bebeu de um gole seu drink, quando este lhe foi servido. Eu não estava em muito boa forma, McCann disse. Problemas pessoais com Sharon, meu pai morreu, ataque cardíaco, e comecei a ter uma tosse insistente. Bob Krager esteve lá no escritório um dia e me passou um sermão bem paternal. Você se lembra como era? Lembro. Ele trabalhara na Krager & Barton por 18 meses antes de ir para a agência Morton. Sente essa bunda e trabalhe direito, ou vá sentar essa bunda em outro lugar. McCann riu. Você se lembra bem? Para resumir a história, o médico me disse que eu tinha um princípio de úlcera. Disse-me para parar de fumar. McCann fez uma careta. Era o mesmo que me dizer para parar de respirar. Morrison fez que sim com a cabeça, indicando que compreendia perfeitamente bem. Os não fumantes podiam se dar ao luxo de ser presunçosos. Olhou para seu próprio cigarro com desgosto e o esmagou no cinzeiro, sabendo que acenderia outro dentro de 5 minutos. Você parou? Ele perguntou. Sim, parei. No começo não achei que conseguiria. Sempre acabava acendendo um cigarro. Então conheci um cara que me falou de uma organização na Rua 46. Eu me perguntei, bem, o que tenho a perder? E fui até lá. Desde então não fumei mais. Morrison arregalou os olhos. O que eles fizeram? Encheram você com alguma droga? Não. Ele pegara a carteira e procurava alguma coisa dentro dela. Aqui está. Sabia que ainda tinha algum guardado? Sobre o bar, entre eles, colocou um cartão de visita simples e branco. Esfumantes Limitada. Pare de fracassar e virar fumaça. 237 East 46th Street. Tratamentos com hora marcada. Fique com ele se quiser, McCann disse. Vão te curar, é garantido. Como? Não posso te dizer, McCann falou. Hã? Por que não?
É parte do contrato que fazem você assinar. E, de qualquer modo, vão te dizer como funciona quando te entrevistarem. Você assinou um contrato? McCain anuiu. E, de acordo com ele, Ele sorriu para Morrison, que pensava, bem, aconteceu. Jim McCain juntou-se aos desgraçados dos presunçosos. Por que todo esse segredo se a organização é tão fantástica? Como é que eu nunca vi anúncios na TV, cartazes, propagandas em revistas? Eles chegaram ao seu limite de clientes só com a propaganda boca a boca. Você é um publicitário, Jimmy. Não é possível que acredite nisso. Acredito, McCain disse. Eles têm um percentual de cura de 98%. E espere um segundo, Morrison disse. Fez um sinal pedindo um outro drink e acendeu um cigarro. Por acaso esses caras te amarram e te fazem fumar até vomitar? Não. Te dão alguma coisa que te deixa enjoado todas as vezes em que acende? Não, não é nada desse tipo. Vá e veja por si mesmo. Ele fez um gesto para o cigarro de Morrison. Você não gosta realmente disso, gosta? Não, mas... Ter parado realmente mudou as coisas para mim, McCain disse. Não acredito que seja igual para todo mundo, mas... Comigo foi exatamente como uma fileira de dominós caindo. Eu me senti melhor e minha relação com Sharon se acertou. Comecei a ter mais energia e meu desempenho no trabalho começou a progredir. Olhe, você conseguiu despertar a minha curiosidade. Será que não pode ao menos... Sinto muito, Dick. Realmente não posso falar sobre isso. Sua voz era firme. Você chegou a engordar? Por um momento teve a impressão de que Jimmy McCain parecia quase sinistro. Sim, um pouco demais, na verdade. Mas emagreci outra vez. Agora já estou quase no meu peso ideal. Eu era esquelético antes. Convidamos para o embarque no portão 9 os passageiros do voo 206. O alto-falante anunciou. É o meu voo, McCain disse, levantando-se. Deixou uma nota de 5 sobre o bar. Tome mais um se quiser. E pense no que eu disse, Dick. Pense bem. Com isso, ele se foi, abrindo caminho em meio à multidão até a escada rolante. Morrison apanhou o cartão, estudou-o pensativamente, depois o enfiou na carteira e se esqueceu dele. O cartão caiu de sua carteira sobre o balcão de um outro bar, um mês mais tarde. Ele saíra do escritório mais cedo e fora até ali para passar o resto da tarde bebendo. As coisas não estavam indo tão bem na agência Morton. Na verdade, as coisas estavam simplesmente péssimas. Ele deu a Henry uma nota de 10 para pagar pela bebida. Depois, pegou o pequeno cartão e releu. O número 237 da Rua 46 Leste ficava a apenas 2 quarteirões dali. Lá fora, era um dia fresco e ensolarado de outubro. E talvez, só por diversão. Quando Henry trouxe o seu troco, ele terminou o drink e saiu para uma caminhada. A Esfumantes Limitada ficava num prédio novo, em que o preço mensal do aluguel de um escritório provavelmente equivalia à renda anual de Morrison. Pelo quadro que ficava no saguão, pareceu-lhe que suas instalações ocupavam todo um andar. E isso significava dinheiro, um bocado de dinheiro. Tomou o elevador e desceu num saguão luxuosamente acarpetado, e dali seguiu até uma recepção graciosamente decorada, com uma ampla janela da qual o mundo lá embaixo parecia povoado por pequenos insetos apressados. Havia 3 homens e uma mulher sentados nas cadeiras junto à parede, lendo revistas. Gente típica do mundo dos negócios, todos eles. Morrison dirigiu-se à mesa da recepcionista. Um amigo me deu isso, ele disse, passando o cartão à recepcionista. Acho que se pode dizer que ele é um ex-aluno. Ela sorriu e colocou um formulário na máquina de escrever. Qual é o seu nome, senhor? Richard Morrison. Clac, clac, clac. Teclas bem silenciosas. A máquina de escrever era uma IBM. Seu endereço? Maple Lane, número 29.
Clinton, Nova York. Casado? Sim. Filhos? Ele pensou em Alvin e franziu ligeiramente a testa. Era a palavra errada. Meio talvez fosse melhor. Seu filho era um retardado mental e vivia numa escola para excepcionais em Nova Jersey. Quem nos recomendou ao senhor, Sr. Morrison? Um antigo colega de escola, James McCann. Muito bem. Quer sentar-se, por favor? Hoje estamos com o dia cheio. Ele se sentou entre a mulher que usava um costume azul bem tradicional e o jovem executivo vestido com um blazer listrado e ostentando costeletas estilosas. Pegou o maço de cigarros, olhou ao redor e viu que não havia cinzeiros. Guardou novamente o maço. Tudo bem, levaria aquele joguinho até o fim. E então, acenderia um cigarro ao sair. Talvez até mesmo batesse algumas cinzas no luxuoso tapete marrom deles, se o fizessem esperar demais. Apanhou um exemplar da Time e começou a folheá-lo. Chamaram-no 15 minutos mais tarde, depois da mulher de costume azul. Sua central consumidora de nicotina falava bem alto agora. Um homem que entrara depois dele apanhou uma cigarreira, abriu-a, viu que não havia cinzeiros e voltou a guardá-la. Parecendo um tanto culpado, Morrison pensou. Isso fez com que se sentisse melhor. Por fim, a recepcionista ofereceu um sorriso brilhante e disse: "Pode entrar agora, Sr. Morrison." Morrison passou pela porta que ficava atrás de sua mesa e viu-se num corredor com iluminação indireta. Um homem corpulento, com cabelos brancos que pareciam falsos, apertou sua mão, sorriu amigavelmente e disse: "Acompanhe-me, Sr. Morrison." Conduziu Morrison ao lado de uma série de portas fechadas, sem qualquer marca. Depois, abriu com uma chave uma delas, mais ou menos no meio do corredor. A porta dava para uma salinha austera e revestida com painéis de cortiça brancos. A única mobília era uma mesa com uma cadeira de cada lado. Havia o que parecia ser uma pequena janela oblonga na parte atrás da mesa, mas estava coberta com uma cortininha verde. Havia um retrato na parede à esquerda de Morrison. Um homem alto com cabelos cor de chumbo segurava uma folha de papel numa das mãos. Parecia vagamente familiar. "Sou Vic Donati." O homem corpulento disse: "Se o senhor decidir seguir nosso programa, serei o encarregado de seu caso." "Prazer em conhecê-lo," Morrison disse. Precisava muito de um cigarro. Sente-se." Donati colocou sobre a mesa o formulário da recepcionista e, em seguida, tirou outro formulário da gaveta. Olhou Morrison diretamente nos olhos. "Quer parar de fumar?" Morrison pigarreou, cruzou as pernas e tentou pensar numa forma de soar ambíguo. Não conseguiu. "Sim," respondeu. "Pode assinar isso?" Deu a Morrison o formulário. Ele passou os olhos rapidamente pela folha. O abaixo-assinado se compromete a não divulgar os métodos ou técnicas, ou etc, etc. "Claro," ele disse, e Donati colocou uma caneta em sua mão. Rabiscou seu nome e Donati assinou embaixo. Um instante depois, o papel desapareceu dentro da gaveta de onde viera. Bem, ele pensou ironicamente, fiz um juramento. Já o havia feito antes. Uma vez durou 2 dias inteiros. "Ótimo," disse Donati. "Não nos preocupamos com propaganda aqui, Sr. Morrison. Nem com questões de saúde, gastos, aparência. Não temos qualquer interesse nos motivos pelos quais deseja parar de fumar. Somos pragmáticos." "Ótimo," Morrison disse, inexpressivamente. "Não utilizamos drogas. Não utilizamos gente do estilo Dale Carnegie para lhe fazer sermões. Não recomendamos qualquer dieta especial e não aceitamos pagamento, até que tenha ficado 1 ano sem fumar." "Meu Deus!" Morrison disse. "O Sr. McCann não lhe disse isso?" "Não." "A propósito, como está o Sr. McCann?
Ele vai bem? Sim, está ótimo. Maravilhoso. Excelente. Agora, apenas algumas perguntas, Sr. Morrison. São um tanto quanto pessoais, mas garanto que suas respostas serão mantidas no mais estrito sigilo. Sim? Morrison perguntou em tom neutro. Qual é o nome da sua mulher? Lucinda Morrison. Seu sobrenome de solteira era Ramsay. O senhor a ama? Morrison levantou os olhos rispidamente, mas Donati o olhava com suavidade. Sim, é claro, ele disse. Alguma vez já tiveram problemas conjugais? Uma separação, talvez? O que isso tem a ver com largar o vício? Morrison perguntou. Seu tom de voz estava um pouco mais zangado do que ele tencionava, mas queria um cigarro. Diabos, precisava de um cigarro. Muita coisa, Donati disse. Tente colaborar. Não, nada desse tipo. Embora ultimamente as coisas tivessem estado um pouco tensas. Os dois têm só esse filho? Sim, Alvin. Ele está numa escola particular. E qual é a escola? Isso, Morrison falou, implacável. Eu não vou lhe dizer. Muito bem, Donati disse compreensivo. Sorriu de forma a desarmar Morrison. Todas as suas perguntas serão respondidas amanhã, em seu primeiro tratamento? Que ótimo, Morrison disse, pondo-se de pé. Uma última pergunta, Donati disse. Está sem fumar há mais de 1 hora. Como se sente? Ótimo, Morrison mentiu. Ótimo mesmo. Que bom para o senhor, Donati exclamou. Contornou a mesa e abriu a porta. Aproveite-os bem esta noite. Depois de amanhã, jamais voltará a fumar. É mesmo? Sr. Morrison, Donati disse num tom solene. Isso nós garantimos. Estava sentado na sala de espera da Esfumantes Limitada. No dia seguinte, pontualmente às 3. Passara a maior parte do dia oscilando entre faltar à consulta que a recepcionista marcara para ele quando saíra e comparecer num espírito de teimosa colaboração. Faça o melhor de que for capaz para me convencer, cara. No fim, algo que Jimmy McCann dissera o convencera a comparecer. Mudou a minha vida. Só Deus sabia o quanto a sua própria vida precisava de algumas mudanças. E havia também a curiosidade. Antes de tomar o elevador, fumou um cigarro até o filtro. Que droga se for o último, pensou. O gosto era horrível. A espera na recepção foi curta dessa vez. Quando a recepcionista lhe disse para entrar, Donati o aguardava. Estendeu a mão e sorriu, e para Morrison, o sorriso pareceu quase predatório. Começou a se sentir um pouco tenso, o que o fez desejar um cigarro. Venha comigo, Donati disse, conduzindo-o até a pequena sala. Sentou-se outra vez atrás da mesa e Morrison ocupou a outra cadeira. Fico muito feliz que tenha vindo, Donati disse. Vários possíveis clientes nunca voltam aqui após a entrevista inicial. Dão-se conta de que não queriam deixar de fumar tanto quanto pensavam. Será um prazer trabalhar com o senhor. Quando começa o tratamento? Hipnose, ele pensava. Deve ser hipnose. Oh, já começou? Começou quando nos cumprimentamos no corredor. Tem cigarros consigo, Sr. Morrison? Tenho. Pode entregá-los a mim, por favor? Dando de ombros, Morrison entregou o maço a Donati. De qualquer modo, só restavam uns 2 ou 3 cigarros nele. Donati colocou o maço em cima da mesa. Então, encarando Morrison e sorrindo, fechou a mão direita num punho e começou a socar o maço de cigarros, que ficou todo amarrotado e achatado. Uma ponta partida de cigarro voou longe. Pedaços de tabaco se espalharam. O som do punho de Donati era bem forte na sala fechada. O sorriso permanecia em seu rosto, apesar da força dos golpes,
e Morrison sentiu um arrepio. Provavelmente era exatamente o efeito que queriam causar, ele pensou. Por fim, Donati parou de bater. Pegou um maço, um destroço completamente amassado e desmantelado. Não pode imaginar o prazer que isso me dá, ele disse, jogando o maço na lata de lixo. Mesmo depois de 3 anos de profissão, ainda me dá prazer. Como o tratamento deixa algo a desejar? Morrison disse, sendo gentil. Há uma banca de jornais no saguão desse prédio, e eles vendem todas as marcas. Como quiser, Donati disse. Entrelaçou os dedos. Seu filho, Alvin Dewis Morrison, está na escola Patterson para crianças excepcionais. Nasceu com danos cerebrais. Fez 46 pontos no teste de QI. Não pertence exatamente à categoria dos retardados, que podem ser educados. Sua mulher... Como descobriu isso? Vociferou Morrison. Estava surpreso e furioso. Não tem o direito de meter o nariz. Sabemos muita coisa a seu respeito, Donati falou de forma branda. Mas, como disse, tudo será mantido sob o mais estrito sigilo. Eu vou me embora daqui, Morrison disse, a voz tensa. Ficou de pé. Fique um pouco mais. Morrison encarou-o fixamente. Donati não estava aborrecido. Na verdade, parecia até estar achando uma certa graça. Era o rosto de um homem que vira essa reação dezenas ou mesmo centenas de vezes. Certo, mas é melhor que isso seja bom mesmo. Ah, mas é. Donati reclinou-se para trás. Disse-lhe que aqui nós éramos pragmáticos. E, enquanto pragmáticos, temos de começar reconhecendo como é difícil curar o vício do tabagismo. O índice de recaídas é de quase 85%. O índice de recaídas de viciados em heroína é mais baixo do que esse. É um problema extraordinário, extraordinário. Morrison lançou um olhar para o cesto de lixo. Um dos cigarros, embora amassado, ainda parecia fumável. Donati riu, bem-humorado, colocou a mão no cesto e destruiu o cigarro com os dedos. As legislaturas estaduais às vezes recebem um requerimento de que o sistema penitenciário acabe com a ração semanal de cigarros. Essas propostas são invariavelmente recusadas. Nos poucos casos em que foram aprovadas, houve revoltas ferozes nas prisões. Revoltas, Sr. Morrison, imagine! Isso não me surpreende, disse Morrison. Mas considere as implicações. Quando você coloca um homem na prisão, o está privando de qualquer vida sexual normal, de sua bebida, de sua política, de sua liberdade de movimentos. Não há revoltas, ou pelo menos há poucas, em comparação com o número de prisões. Mas quando você o priva de seus cigarros, bum! Ele bateu o punho na mesa para dar ênfase. Durante a Primeira Guerra Mundial, quando ninguém na retaguarda alemã conseguia cigarros, a visão de aristocratas alemães catando guimbas nas sarjetas era bastante comum. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas americanas começaram a fumar cachimbo quando não conseguiam cigarros. Um problema fascinante para o verdadeiro pragmático, Sr. Morrison. Podemos passar ao tratamento? Imediatamente. Venha até aqui, por favor. Donati se levantara e estava de pé junto à cortina verde que Morrison notara na véspera. Donati afastou a cortina, revelando uma janela retangular que dava para um quarto vazio. Não exatamente vazio. Havia um coelho no chão, comendo bolotas de ração numa vasilha. Coelho bonitinho, Morrison comentou. De fato. Observe-o. Donati apertou um botão no peitoril da janela. O coelho parou de comer e começou a pular pelo quarto alucinadamente. Parecia saltar mais alto a cada vez que seus pés tocavam no chão. Seu pelo se eriçava em todas as direções. Seus olhos estavam arregalados. Pare com isso! Está eletrocutando o coelho? Donati soltou o botão. Longe disso!
A carga elétrica no chão é muito baixa. Observe o coelho, Sr. Morrison. O coelho estava agachado a cerca de 3 metros de distância do prato de ração. Seu nariz tremia. Subitamente fugiu para um canto. Se o coelho receber um choque com frequência suficiente enquanto estiver comendo, Donati disse, fará a associação bem rapidamente. Comer, causador. Assim não vai mais comer. Alguns choques a mais e o coelho morrerá de fome em frente à sua comida. Isso é chamado treinamento de aversão. Fez-se a luz na mente de Morrison. Não, muito obrigado. Começou a se encaminhar à porta. Espere, por favor, Sr. Morrison. Morrison não parou de andar. Agarrou a maçaneta e sentiu-a deslizar solidamente em sua mão. Destranque isso. Sr. Morrison, se o senhor ao menos se sentasse... Destranque essa porta, ou a polícia vai estar aqui antes que você possa dizer homem de Marlboro. Sente-se. A voz era fria como gelo. Morrison olhou para Donati. Seus olhos castanhos eram turvos e assustadores. Meu Deus, ele pensou. Estou trancado aqui com um psicopata. Umedeceu os lábios. Queria um cigarro mais do que em qualquer outro momento da sua vida. Deixe-me explicar o tratamento mais detalhadamente, Donati disse. Não está entendendo, Morrison disse com fingida paciência. Não quero fazer esse tratamento, decidi recusá-lo. Não, Sr. Morrison. É o senhor que não está entendendo. Não tem escolha. Quando lhe disse que o tratamento já tinha começado, estava falando a pura verdade. Achei que já tinha percebido isso a essa altura. Você é louco? Não, apenas um pragmático. Deixe-me dizer tudo sobre o tratamento. Claro, Morrison falou, contanto que compreenda que assim que sair daqui, vou comprar 5 maços de cigarro e fumar todos eles a caminho da delegacia. Ele subitamente se deu conta de que estava roendo a unha do polegar, chupando o dedo, e se obrigou a parar. Como quiser, mas acho que vai mudar de ideia quando compreender a situação como um todo. Morrison nada disse. Sentou-se novamente e entrelaçou os dedos. Durante o primeiro mês de tratamento, nossos agentes o manterão sob constante supervisão, Donati disse. Vai conseguir ver alguns deles, não todos. Mas eles sempre estarão com o senhor. Sempre. Se o virem fumando um cigarro, receba um telefonema. E imagino que vai me trazer aqui e me dar o velho tratamento do coelho. Morrison disse. Tentou fazer com que suas palavras soassem frias e sarcásticas, mas subitamente sentiu-se horrivelmente amedrontado. Aquilo era um pesadelo. Oh, não! Donati disse. Sua mulher recebe o tratamento do coelho? Não, senhor. Morrison encarou-o, imudecido. Donati sorriu. O senhor, disse ele, apenas assiste. Depois que Donati o deixou ir embora, Morrison ficou andando por cerca de 2 horas, completamente atordoado. Aquele era um outro dia bonito, mas ele nem notou. A monstruosidade do rosto sorridente de Donati obscurecia tudo mais. Veja bem, ele dissera, um problema pragmático requer soluções pragmáticas. O senhor precisa compreender que estamos pensando nos seus interesses. A Esfumantes Limitada, segundo Donati, era uma espécie de fundação. Uma organização sem fins lucrativos criada pelo homem do retrato na parede. O cavalheiro havia sido extremamente bem-sucedido em vários negócios de família, incluindo máquinas caça-níqueis, casas de massagem, loteria ilegal e um ativo, embora clandestino, comércio entre Nova York e a Turquia. Mort Três Dedos, Minelli, fora um fumante inveterado. Na faixa dos 3 maços por dia. A folha de papel que segurava no retrato era o diagnóstico médico: câncer de pulmão.
Mort morrera em 1970, após fundar com recursos da família a Esfumantes Limitada. Tentamos equilibrar da melhor forma possível nossa receita e nossos gastos, Donati dissera. Mas estamos mais interessados em ajudar nossos semelhantes. E é claro, isso é um grande argumento do ponto de vista dos impostos. O tratamento era horripilantemente simples. Uma primeira recaída e Cindy seria trazida ao que Donati chamava de Sala do Coelho. Uma segunda recaída e a dose seria para Morrison. Uma terceira recaída, ambos seriam levados juntos para a sala. Uma quarta recaída demonstraria graves problemas de cooperação e requeriria medidas mais drásticas. Um agente seria enviado à escola de Alvin para dar uma surra no garoto. Imagine, dissera Donati sorrindo, como seria horrível para o garoto. Ele não compreenderia, mesmo que alguém explicasse. Apenas saberia que alguém o machucava porque o papai tinha sido mau. Ficaria muito assustado. Seu desgraçado! Morrison disse, impotente. Sentia-se à beira das lágrimas. Seu desgraçado miserável! Não me entenda mal, Donati disse. Estava sorrindo, cheio de simpatia. Tenho certeza de que isso não vai acontecer. 40% de nossos clientes jamais chegam a ter que ser disciplinados e apenas 10% cometem mais do que 3 deslizes. Esses números são bem reconfortantes, não são? Morrison não os achava reconfortantes. Achava-os aterrorizantes. Naturalmente, se transgredir as regras uma quinta vez... O que quer dizer? Donati sorriu radiante. A sala para o senhor e a sua mulher, uma segunda surra no seu filho e uma surra em sua mulher. Morrison, que já ultrapassara os limites do pensamento racional, atirou-se por cima da mesa sobre Donati. Ele moveu-se com velocidade surpreendente para um homem que aparentemente até então estava completamente relaxado. Empurrou a cadeira para trás e lançou os 2 pés por cima da mesa, acertando Morrison na barriga. Engasgando e tossindo, Morrison recuou, cambaleante. Sente-se, Sr. Morrison, Donati disse com um ar benigno. Vamos discutir esse assunto como pessoas racionais. Quando conseguiu recobrar o fôlego, Morrison seguiu as ordens do outro. Os pesadelos têm de terminar em algum momento, não tem? A Esfumantes Limitada, Donati também explicara, funcionava numa escala de punição de 10 passos. Os passos 6, 7 e 8 consistiam em outras visitas à Sala do Coelho, e aumento de voltagem, e surras mais sérias. O 9º passo consistiria em quebrar os braços do filho dele. E o 10º? Morrison perguntou, a boca seca. Donati sacudiu pesarosamente a cabeça. Então nós desistimos, Sr. Morrison. O senhor passa a fazer parte dos 2% dos irrecuperáveis. Vocês simplesmente desistem? Por assim dizer. Ele abriu uma das gavetas e colocou sobre a mesa uma pistola calibre 45 com um silenciador. Encarou Morrison nos olhos e sorriu. Mas mesmo os 2% dos irrecuperáveis jamais voltam a fumar. Nós garantimos. O filme de sexta-feira à noite era Bullitt, um dos favoritos de Cindy, mas depois de Morrison ficar resmungando e se remexendo durante 1 hora, ela perdeu a concentração. Qual é o problema com você? Ela perguntou durante o intervalo. Nada. Tudo. Ele grunhiu. Estou parando de fumar. Ela riu. Desde quando? Desde 5 minutos atrás? Desde as 3 horas da tarde de hoje. Você não fumou mesmo nenhum cigarro desde essa hora? Não. Ele disse,
e começou a roer a unha do polegar que já estava no sabugo. Isso é maravilhoso! E o que foi que te fez decidir parar? Você, disse ele. E Alvin? Ela arregalou os olhos, e quando o intervalo terminou, nem reparou. Dick raramente mencionava seu filho retardado. Ela se aproximou, olhou para o cinzeiro vazio junto à mão direita dele e então dentro de seus olhos. Você está mesmo tentando parar, Dick? Estou. E se eu procurar a polícia? Ele acrescentou mentalmente. O esquadrão local de capangas estará por perto para deformar o seu rosto, Cindy. Fico feliz. Mesmo que você não consiga, nós dois te agradecemos por tentar, Dick. Oh, eu acho que vou conseguir. Ele disse, pensando na expressão turva e homicida que os olhos de Donati haviam assumido quando ele o chutou no estômago. Dormiu mal naquela noite, acordando repetidas vezes. Por volta das 3 horas, despertou completamente. A vontade que sentia de fumar era como uma febre baixa. Foi para o seu escritório no andar de baixo. O cômodo ficava no meio da casa. Não havia janelas. Abriu a gaveta superior de sua mesa e olhou para dentro, fascinado pela caixa de cigarros. Olhou ao redor e umedeceu os lábios. Supervisão constante durante o primeiro mês, Donati dissera. 18 horas por dia durante o segundo e o terceiro mês. Mas ele jamais saberia que 18 horas. Durante o quarto mês, o mês em que a maioria dos clientes costumava ter uma recaída, o serviço retornaria a 24 horas por dia. Então, 12 horas, intercaladas de vigilância todos os dias pelo resto do ano. Depois disso, vigilância ocasional pelo resto da vida do cliente. Pelo resto de sua vida. Podemos verificá-lo a cada 2 meses, Donati disse. Ou a cada 2 dias, ou constantemente durante uma semana daqui a 8 anos. A questão é, o senhor não terá como saber. Se fumar, estará jogando com dados viciados. Será que estão me observando? Será que estão levando minha mulher? Ou mandando um sujeito pegar meu filho nesse exato instante? É lindo, não acha? E se conseguir fumar um cigarro às escondidas, o gosto será horrível. Será o gosto do sangue do seu filho. Mas eles não podiam estar observando agora, na calada da noite, em seu próprio escritório. A casa estava silenciosa como um túmulo. Olhou para os cigarros na caixa durante quase 2 minutos, incapaz de desviar o olhar. Depois, foi até a porta do escritório e espiou lá fora. O corredor vazio, voltando então para olhar mais um pouco para os cigarros. Um quadro horrível lhe veio à mente, sua vida se estendendo à sua frente e nenhum cigarro à vista. Como, em nome de Deus, ele conseguiria voltar a fazer uma boa apresentação de campanha a um cliente desconfiado, sem aquele cigarro queimando indolentemente entre seus dedos, enquanto ele apontava para gráficos e esboços? Como conseguiria suportar as intermináveis exposições de jardinagem de Cindy sem um cigarro? Como conseguiria até mesmo levantar-se pela manhã e encarar o dia sem um cigarro para fumar enquanto bebesse o café e lesse o jornal? Amaldiçoou-se por ter se metido naquilo. Amaldiçoou Donati e, acima de tudo, amaldiçoou Jimmy McCann. Como ele podia ter feito isso? O filho da puta sabia. Suas mãos tremiam de vontade de agarrar aquele Jimmy Judas McCann. Furtivamente, lançou mais um olhar pelo escritório. Colocou a mão dentro da gaveta e tirou de lá um cigarro. Acariciou-o, acalentou-o. Como era mesmo aquele velho slogan? Tão redondo, tão firme, tão compacto. Nunca haviam sido ditas palavras mais verdadeiras. Levou o cigarro à boca e então se interrompeu, inclinando a cabeça, atento.
Tinha ouvido um barulho muito discreto no closet? Um leve movimento? Com certeza que não, mas... Uma outra imagem mental. Aquele coelho saltando alucinadamente sob o efeito da eletricidade. A ideia de Cindy naquela sala. Ficou escutando desesperadamente e nada ouviu. Disse a si mesmo que tudo o que tinha a fazer era ir até a porta do closet e escancará-la, mas estava apavorado demais diante do que poderia encontrar lá. Voltou para a cama, mas não conseguiu dormir durante um longo tempo. Apesar de sentir-se muito indisposto pela manhã, achou o café da manhã gostoso. Após um instante de hesitação, comeu sua tigela costumeira de flocos de milho e, em seguida, ovos mexidos. Lavava a frigideira mal-humorado quando Cindy desceu de hobby. Richard Morrison, você não comia ovos no café desde o tempo do onça? Morrison resmungou. Achava desde o tempo do onça uma das piores frases de Cindy. Junto com não tem tu, vai tu mesmo. Já fumou? Ela perguntou, servindo-se de suco de laranja. Não. Já vai ter voltado por volta do meio-dia. Ela proclamou risonha. Você ajuda muito mesmo, ele bradou, voltando-se para ela. Você e todas as pessoas que não fumam, vocês todos acham que... deixa pra lá. Pensou que ela fosse se irritar, mas ela o fitava como que maravilhada. Você está falando sério? Ela disse. Está mesmo. Pode crer que estou. Jamais saberá o quanto estou falando sério. É o que espero. Pobrezinho, ela disse, aproximando-se dele. Está parecendo um morto-vivo, mas estou muito orgulhosa. Morrison a abraçou com força. Cenas da vida de Richard Morrison, outubro, novembro. Morrison e um amigo dos estúdios Larkin, no bar de Jack Dempsey. O amigo oferece um cigarro. Morrison segura o copo com um pouco mais de força e diz: Estou parando. O amigo ri e diz: Eu te dou uma semana. Morrison esperando pelo trem de manhã, olhando por cima do Times para um jovem de terno azul. Vê o jovem quase toda manhã agora, e às vezes em outros lugares. No Ondes, quando foi se encontrar com o cliente, vendo os discos de 45 rotações na Sam's Goodies, onde Morrison procurava um álbum de Sam Cooke. Certa vez, no meio de uma partida de duplas, atrás do grupo de Morrison, no clube local de golfe. Morrison se embebedando numa festa, louco por um cigarro, mas ainda não bêbado o suficiente para fumar um. Morrison visitando seu filho, levando para ele uma bola enorme que apitava quando apertada. O beijo babado e alegre de seu filho. De certa forma, não tão repulsivo quanto antes. Dando em seu filho um abraço apertado, compreendendo aquilo de que Donati e seus colegas haviam tão cinicamente se dado conta antes dele. O amor é a droga mais perniciosa de todas. Que os românticos debatam sua existência, os pragmáticos aceitam-no e fazem uso dele. Morrison abandonando a compulsão física de fumar pouco a pouco, mas jamais se libertando por completo do anseio psicológico, ou da necessidade de ter alguma coisa na boca, pastilhas contra a tosse, balas lifesaver, um palito, substitutos ineficazes, todos eles. E, finalmente, Morrison preso num engarrafamento colossal no túnel Midtown. Escuridão, buzinas suando, o ar fedendo, o tráfego irremediavelmente congestionado. E, subitamente, Morrison abrindo o porta-luvas e vendo o maço de cigarros aberto lá dentro. Olhou para o maço por um momento. Então, apanhou um cigarro e o acendeu com o isqueiro do painel. Se alguma coisa acontecer, é culpa de Cindy, disse ele a si mesmo. Em tom de desafio, disse a ela que sumisse com todos os malditos cigarros.
A primeira tragada o fez tossir fumaça desesperadamente. A segunda trouxe lágrimas a seus olhos. A terceira fez com que se sentisse tonto, prestes a desmaiar. Tinha um gosto horrível, ele pensou. E a seguir, meu Deus, o que estou fazendo? Buzinas soavam impacientemente atrás dele. À sua frente, o trânsito começara a andar outra vez. Ele apagou o cigarro no cinzeiro, abriu as 2 janelas dianteiras, os quebra-ventos, e abanou inutilmente o ar, como um garoto que acabasse de jogar na privada sua primeira guimba. Juntou seus trancos ao fluxo do trânsito e seguiu para casa. "Cindy!" ele chamou. "Cheguei!" Nenhuma resposta. "Cindy? Onde é que você está, amor?" O telefone tocou, e ele correu para atender. "Alô, Cindy?" "Alô, Sr. Morrison?" disse Donati. Sua voz era agradavelmente animada, e num tom de quem tratava de negócios. "Parece que temos um pequeno compromisso. 5 horas seria conveniente?" "Você está com a minha mulher?" "Sim, para dizer a verdade, estou." Donati deu uma risadinha condescendente. "Olhe, deixe-a ir embora", Morrison balbuciou. "Não vai acontecer de novo. Foi um deslize, só um deslize, foi tudo. Só dei 3 tragadas e, meu Deus, o gosto nem estava bom." "Que pena. E espero o senhor às 5, então?" "Por favor", disse Morrison à beira das lágrimas. "Por favor." Falava com um telefone desligado. Às 5 da tarde, a sala de recepção estava vazia, exceto pela secretária, que lhe sorriu um sorriso radiante, ignorando a palidez de Morrison e sua aparência desalinhada. "Senhor Donati?" Ela falou para o interfone. "Senhor Morrison veio ver o senhor." Ela fez um sinal afirmativo com a cabeça para Morrison. "Pode entrar." Donati estava esperando do lado de fora da sala, sem identificação na porta, com um homem que usava um moletom do bonequinho Smile e carregava um 38. Era grandalhão como um macaco. "Ouça", Morrison disse para Donati. "Podemos pensar em alguma coisa, não podemos? Posso te pagar, posso..." "Cala a boca!" disse o homem no moletom do bonequinho Smile. "É bom ver o senhor", Donati disse. "Lamento que tenha de ser sobre circunstâncias tão adversas. Quer me acompanhar? Vamos resolver isso da forma mais breve possível. Posso lhe garantir que sua mulher não vai se machucar. Dessa vez." Morrison retesou o corpo, pronto para saltar sobre Donati. "Ora, vamos", Donati disse, parecendo aborrecido. "Se fizer isso, o nosso Junk aqui acerta-lhe um golpe com um revólver. E sua mulher ainda vai ter de ser punida." "O que o senhor tem a ganhar com isso?" "Espero que você queime no inferno", disse ele a Donati. Donati suspirou. "Se eu recebesse uma moeda a cada vez que alguém expressa um sentimento semelhante, poderia me aposentar. Que isso lhe sirva de lição, Sr. Morrison. Quando um romântico tenta fazer alguma coisa e falha, dão a ele uma medalha. Quando um pragmático é bem-sucedido, desejam vê-lo no inferno. Vamos!" Junk fez um gesto com a pistola. Morrison foi o primeiro a entrar na sala. Sentia-se entorpecido. A cortininha verde tinha sido afastada. Junk fez com que avançasse, empurrando-o com a arma. Ser testemunha da câmara de gás devia ser daquele jeito, ele pensou. Olhou lá para dentro. Cindy estava ali, olhando ao redor, desconcertada. "Cindy!" Morrison gritou angustiado. "Cindy, eles..." "Ela não pode ouvi-lo ou vê-lo", Donati disse. "É um espelho falso. Bem, vamos acabar logo com isso. Realmente foi um deslize bem pequeno. Acho que 30 segundos são suficientes, Junk."
Junk apertou o botão com uma das mãos e manteve a pistola encostada firmemente nas costas de Morrison com a outra. Foram os 30 segundos mais longos da sua vida. Quando tudo terminou, Donati colocou a mão sobre o ombro de Morrison e perguntou: "O senhor vai vomitar?" "Não", disse Morrison com um fiapo de voz. Sua testa estava apoiada no vidro. Suas pernas eram como geleia. "Acho que não." Ele se virou e viu que Junk se fora. "Venha comigo", Donati disse. "Para onde?" Morrison perguntou, apático. "Acho que o senhor tem algumas coisas a explicar, não é verdade?" "Como posso encará-la? Como posso dizer a ela que eu... "Acho que vai ficar surpreso", Donati disse. A sala estava vazia, exceto por um sofá. Cindy estava sentada nele, soluçando, desamparada. "Cindy", ele disse baixinho. Ela ergueu a cabeça, os olhos muito grandes por causa das lágrimas. "Dick", ela sussurrou. "Dick, oh meu Deus." Ele a abraçou com força. "2 homens", ela disse, a cabeça sobre seu peito. "Lá em casa. E primeiro pensei que eram ladrões, e depois pensei que iam me estuprar. E então eles me levaram para algum lugar com uma venda nos olhos e... Oh, foi horrível." "Shhh", ele disse. "Shhh." "Mas por quê?" ela perguntou, olhando para ele. "Por que será que eles..." "Por minha causa", ele disse. "Tenho que te contar uma coisa, Cindy." Quando ele terminou, ficou em silêncio por um momento, e então disse: "Imagino que você esteja com muita raiva de mim. Não te culpo." Ele olhava para o chão, e ela segurou seu rosto com as 2 mãos, virando-o para si. "Não", ela disse. "Não estou com raiva de você." Ele olhou para ela, mudo de espanto. "Valeu a pena", ela disse. "Que Deus abençoe essa gente. Eles te libertaram de uma prisão." "Está falando sério?" "Estou", ela disse e o beijou. "Podemos ir para casa agora? Estou me sentindo muito melhor mesmo." O telefone tocou certa tarde, uma semana depois. E quando Morrison reconheceu a voz de Donati, disse: "Seus rapazes se enganaram. Não cheguei nem perto de um cigarro." "Sabemos disso. Temos um último assunto para discutir. Pode passar por aqui amanhã à tarde?" "Por acaso..." Não, não é nada disso. Contabilidade, para falar a verdade. Aliás, parabéns pela sua promoção." "Como soube disso?" "Nós nos mantemos informados", disse Donati num tom neutro, e desligou. Quando entraram na salinha, Donati disse: "Não fique tão nervoso, ninguém vai mordê-lo. Venha até aqui, por favor." Morrison viu uma balança de banheiro comum. "Olhe, ganhei um pouco de peso, mas..." "Sim, isso acontece com 73% dos nossos clientes. Suba, por favor." Morrison obedeceu, e a balança marcou 79 quilos. "Muito bem, pode descer. Qual é a sua altura, Sr. Morrison?" 1,80 m. "Muito bem, vejamos." Ele tirou do bolso um pequeno cartão plastificado. "Ora, não está tão mal assim. Vou lhe dar uma receita de pílulas dietéticas altamente ilegais. Deve tomá-las com parcimônia e de acordo com as instruções. Eu vou fixar seu peso máximo em, vejamos..." Ele consultou o cartão novamente. 82,5 kg. O que acha? E como hoje é dia 1º de dezembro, vou aguardá-lo no primeiro dia de cada mês para verificar seu peso. Não tem problema se não conseguir comparecer, contanto que telefone com antecedência." "E o que acontece se eu passar de 82,5 kg?" Donati sorriu.
Mandamos alguém até a sua casa para cortar o dedo mínimo de sua mulher. Ele disse: Pode sair por essa porta, Sr. Morrison. Tenha um bom dia. 8 meses mais tarde, Morrison encontra o amigo dos estúdios Larkin no bar de Dempsey. Morrison atingiu o peso que Cindy orgulhosamente chama de seu peso de lutador, 75 quilos. Faz ginástica 3 vezes por semana e está em plena forma. Comparando o amigo dos estúdios Larkin, parece mais alguma coisa que um gato trouxe da rua pela boca. O amigo diz: Meu Deus, como foi que você conseguiu parar? Estou preso a essa droga de vício. O amigo apaga o cigarro com repulsa genuína e bebe seu uísque de um gole só. Morrison olha para ele especulativamente e então tira da carteira um pequeno cartão de visitas branco. Coloca-o sobre o bar entre eles. Sabe, ele diz, esses caras mudaram a minha vida. 12 meses mais tarde, Morrison recebe uma conta pelo correio. A conta diz: Esfumantes Limitada, 237 East, 46ª Rua, Nova York, Estado de Nova York, Zip Code 100171, $2.500. Tratamento: Orientador Victor, $2.500. Donate. Eletricidade, 50 centavos. Favor pagar a importância de $5.000,50. Aqueles filhos da puta! Ele explode. Estão me cobrando pela eletricidade que usaram para... Apenas pague a conta. Ela diz, beijando-o. 20 meses mais tarde. Por acaso, Morrison e sua mulher encontram o casal Jimmy McCann no teatro Helen Hayes. As apresentações são feitas. Jimmy está com uma aparência tão boa quanto naquele dia no terminal do aeroporto, não tanto tempo atrás, se não melhor. Morrison ainda não conhecia sua mulher. Ela é bonita, daquele jeito radiante que as garotas simples têm quando são muito, muito felizes. Estende a mão, e Morrison a cumprimenta. Há alguma coisa estranha no aperto, e no meio do segundo ato, ele se dá conta do que é. Ela não tem o dedo mínimo da mão esquerda. Fim. Se você gostou do vídeo, apoie o projeto do canal se inscrevendo, comentando e compartilhando esta e outras histórias em suas redes sociais. Graças a você, o canal está crescendo e ganhando cada vez mais relevância. Seja no trânsito, na TV ou na hora de dormir, continue ligado aqui, no canal Domínio Público Audiolivros. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.